General, é bem-vindo aqui à nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e a toda a sua equipe pela gentileza do convite. E para mim é um prazer ter a oportunidade de conversar com os nossos irmãos que falam a nossa língua, tão querida língua portuguesa, não só nos países de língua portuguesa, mas também para aqueles que estão em outros países, mas são falantes do nosso idioma. General, com que expectativa é que vai para a República Democrática do Congo? Temos lá o Conselho de Segurança neste momento. O país estava rodeado de um ambiente de otimismo, com a promessa de um cessar-fogo a partir desta semana, mas estamos a receber notícias de refugiados, da Agência de Refugiados da ONU. Com que expectativa é que vai para este país? Primeiramente, eu queria dizer da minha satisfação, até mesmo do meu orgulho por ter sido selecionado, primeiramente pelo Exército Brasileiro, para concorrer a essa posição, e depois de um processo longo, muito bem conduzido pela ONU, ter sido indicado e selecionado pelo nosso secretário-geral, ratificado pelo Conselho de Segurança, para assumir essa posição de Force Commander na República Democrática do Congo. Estou ciente que esse seguramente será o maior desafio da minha carreira militar, que já leva aí 41 anos, mas ao mesmo tempo eu me sinto extremamente motivado. A minha expectativa, como você perguntou, é de poder fazer o melhor trabalho possível no intuito de apoiar a Organização das Nações Unidas por intermédio da MONUSCO, que é a nossa missão na República Democrática do Congo, de modo a colaborar para trazer um pouco mais de paz e um pouco mais de qualidade de vida para os nossos irmãos congoleses. O Brasil tem lá dezenas de soldados de paz. Tem o Batalhão da Selva, que está adestrando os outros capacetas ou boinas azuis. Mas o que é que o Brasil tem para oferecer nesta situação que vai evoluindo e parece imprevisível na República Democrática do Congo? Hoje o Brasil colabora com a MONUSCO com uma equipe móvel de treinamento de operações em ambiente de selva. É uma equipe relativamente pequena, mas com uma efetividade muito grande. O resultado do trabalho dessa equipe é reconhecido não apenas no Congo, mas internacionalmente. Já há um pedido hoje da Tanzânia para que nós enviemos uma equipe similar àquele país para fazer o treinamento das tropas tanzanianas antes que elas sejam desdobradas em missões de paz no continente africano, muito particularmente na República Democrática do Congo. Temos alguns oficiais também de alto nível participando do Estado-Maior da Brigada de Intervenção, em outros batalhões, como por exemplo no Batalhão Uruguaio e no próprio quartel-general da MONUSCO em Goma. Mas o Brasil gostaria de colaborar muito mais. Nós temos hoje, já certificado pela ONU no nível 2, um batalhão em condições de ser desdobrado e estamos trabalhando esse ano com uma possibilidade de visita de certificação das Nações Unidas por volta de julho ou agosto, com uma companhia especializada em operações em ambiente de selva. É claro que há um desejo muito forte do segmento militar de voltar a participar de missões de paz. Haja vista que nós tivemos uma participação muito exitosa durante 13 anos no Haiti, o que nos trouxe uma expertise que nós não gostaríamos de perder com o passar do tempo. Mas não só no Brasil, como em outros países, esse é um processo político. É uma decisão política, não é uma decisão puramente militar. No ambiente militar, nós estamos prontos para desdobrar tanto um batalhão quanto uma companhia especializada em operações em ambiente de selva. Resta as tratativas entre a Organização das Nações Unidas e o governo brasileiro para que isso possa ser efetivado. Mas nós temos um desejo muito grande de voltarmos a colaborar com a ONU em operações de paz. O Haiti, como falou, foi um exemplo, não é?
a presença brasileira, que teve um papel importante no processo de estabilização, agora vai para a República Democrática do Congo, onde tem a Brigada de Intervenção, que é a única, portanto, numa missão de paz com o calibre que tem na África. Como é que espera usar de maneira diferenciada neste contexto congolês? Mais de 100 grupos armados no terreno. A FIB, como nós chamamos, né, Force Intervention Brigade, é uma tropa altamente especializada, com uma grande capacidade, que é uma reserva na mão do Force Commander para ser usada em situações especiais. Nesse exato momento, por exemplo, certamente você tem ciência de um ataque que houve ali ao norte da província de Kivu, infelizmente provocando a morte de mais de 40 civis, inclusive mulheres e crianças. A FIB está operando de forma muito coordenada com o exército congolês, no sentido de dar uma resposta a esse ataque que chocou aí não só ao povo congolês, mas a toda a comunidade internacional. É uma tropa altamente qualificada, que nós vamos usar sempre com muita parcimônia e dentro daquilo que está previsto no mandato da ONU e de acordo com as diretrizes da representante especial do secretário-geral para a MONUSCO. General, falou aqui de interesse de países em ter os seus exércitos com esta parte da selva um pouco mais afinada. Tanzânia, Uruguai e com os países lusófonos. O que é que o Brasil pode dar e receber na área militar para as missões de paz? Nós temos no Brasil um Centro Conjunto de Operações de Paz, Secopab, que é um dos centros de operações de paz mais laureados, mais premiados e mais reconhecidos, dentre os mais reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Um pessoal de alta qualidade, com uma grande experiência internacional, que vem colaborando com a ONU no treinamento e na certificação não só de indivíduos, mas também de tropas, sempre que solicitado. Então, o nosso Secopab ele está completamente aberto, à disposição dos nossos países de língua portuguesa que queiram enviar integrantes de suas forças armadas com previsão de desdobramento e missão de paz para fazer o treinamento no Brasil. Também há a possibilidade de se costurar um acordo bilateral de maneira a enviarmos uma equipe móvel de treinamento, como a que temos hoje no Congo, para qualquer um dos nossos países de língua portuguesa, no sentido de assessorar e de treinar, especializar militares para operações sob a égide da ONU, operações de paz. Somente sob a égide da ONU, temos, por exemplo, Moçambique, com terroristas no norte, existe assim alguma interação ou não? O Brasil não tem a tradição de realizar esse tipo de treinamento fora do ambiente ONU, o que não significa que não seja possível. Isso pode ser tratado nas reuniões bilaterais. Existe uma reunião bilateral que ocorre a cada 2 anos entre Brasil e Moçambique, 1 ano no Brasil, 2 anos depois em Moçambique, e assim há um revezamento, onde, havendo interesse do exército moçambicano, isso pode ser costurado nessa reunião bilateral de Estado-Maior, de maneira que o país possa receber esse apoio de treinamento. Aliás, sei que já esteve em Moçambique, já teve interação com os moçambicanos. Quando ao falar deste conflito, e principalmente que há ramificações, portanto, naquela região toda que vão até o Congo, isto aumenta-lhe a responsabilidade, por exemplo? Sem dúvida. O continente africano... Eu conheço 8 países dentro do continente africano. Eu atuei como observador militar e membro do Estado-Maior do Force Commander na UNMISS, que era a missão da ONU para o Sudão, antes da divisão do país. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo continente africano. Até porque as minhas origens estão no continente africano
e eu digo sem sombra de dúvida que a origem da maior parte da população brasileira também está ali na África, muito particularmente no Congo. Então, existe sempre um interesse muito grande do Brasil em cooperar. O governo brasileiro, em momentos anteriores, já lançou uma campanha de aproximação do Brasil com o continente africano, que foi exitosa naquele momento. Pode ser que isso volte a acontecer, mas o Brasil e a África, eu não me refiro a um país específico, não somente os países de língua portuguesa, como Moçambique, Angola, mas todos os demais países, particularmente os da costa oeste, que são nossos vizinhos do outro lado do Atlântico. Há sempre um interesse muito grande do Brasil de manter uma relação muito próxima com todos esses países, tanto em termos políticos quanto diplomáticos, e no nosso caso especificamente em termos militares. Nós temos uma colaboração muito forte com diversos países africanos, um deles é Moçambique, onde recebemos militares desses países em nossas escolas de formação, muito particularmente na Academia Militar das Agulhas Negras, e também enviamos oficiais brasileiros para se especializarem, aprenderem e conhecerem um pouco mais da realidade do ambiente africano. General, a questão da mulher vai para um ambiente de conflito. Dizem que os homens são os que provocam os conflitos e não os conseguem resolver. A ONU tem defendido que a mulher em operações de paz, de estabilização, portanto, seria importante neste momento. No Congo, vai comandar dezenas de milhares de militares. Destes, menos de 10% são mulheres. Já pensou no ambiente que vai encontrar e que pretende ter quando sair? Sim, esse é uma das políticas mais fortes da ONU, que é a inserção do segmento feminino nas missões de paz em um ambiente nós chamamos equality, de igualdade. E eu sou um grande defensor dessa política. Na minha última função no Brasil, eu comandei uma região militar, que é um grande comando logístico e administrativo no interior da Amazônia, na Amazônia Oriental. Eu tenho 5 anos de experiência em organizações militares em ambiente de selva. E ali, de um efetivo de 200 militares que trabalhavam diretamente no meu quartel-general, pelo menos 90 eram mulheres. Quando estive no Sudão também, trabalhei num ambiente multiétnico, multicultural, com uma grande quantidade de mulheres de todas as origens. No Brasil, eu comandei uma brigada, a 9ª Brigada, durante um período de intervenção federal no Rio de Janeiro, por causa da violência nas comunidades do Rio de Janeiro. E ali também eu vi a importância do papel da mulher. Quando você lança uma patrulha dentro de uma comunidade com dezenas de milhares de pessoas, majoritariamente composta por mulheres, essa mulher dificilmente vai falar com um militar do sexo masculino. Mas com grande facilidade, ela se abre quando é abordada por uma outra mulher, uniformizada, por uma mulher fardada. Então eu tinha por prática ter sempre pelo menos 2 mulheres em cada patrulha, dentro das comunidades, para conversar com a população e ter um feedback sobre qual era a percepção da população a respeito daquilo que nós estávamos fazendo, como nós estávamos sendo vistos. Eu acho que essa experiência pode ser transportada para essa nova vivência que eu vou ter no Congo agora, utilizando o segmento feminino, utilizando as mulheres, por que não no patrulhamento, no sentido de ter um link com a população local. Eu acho que as mulheres têm um papel fundamental a ser desempenhado, não apenas nos quartéis generais, onde elas já têm demonstrado a sua capacidade sobejamente. Eu digo sempre que, em igualdade de condições, com o mesmo background, não há diferença entre o desempenho de uma mulher ou de um homem apenas quando se pensa em gênero. A diferença vai estar na capacidade individual de cada um, mas somos absolutamente iguais. Então eu espero contar com o apoio dessas mulheres maravilhosas
também ali na República Democrática do Congo, não apenas em funções administrativas nos quartéis generais, mas também na ponta da linha, colaborando com as nossas tropas desdobradas no terreno. General, a outra questão é a tecnologia. Neste momento, o Congo tem um problema. Há um outro campo de guerra que é a informação. E a tecnologia de informação que é usada para, portanto, ataques hostis. Tivemos histórias há pouco tempo sobre este assunto. Está preparado para este ambiente? Como é que espera lidar com esta situação? É nova. Nós temos observado, e você que acompanha muito de perto a situação, não só na MONUSCO, mas em todas as missões de paz ali no interior do continente africano, que particularmente na MONUSCO, no último ano, talvez nos últimos 2 anos, nós temos tido uma deteriorização da visão da população em relação à presença da MONUSCO naquele país. Isso se dá por algumas razões. Uma delas é pelo tempo de permanência da missão. Já são mais de 20 anos de presença da MONUSCO dentro do Congo. Uma segunda razão é pela expectativa que a população tem em relação àquilo que a ONU vai oferecer. A maior parte da população desconhece o mandato da ONU. Então ela cria uma alta expectativa em relação à nossa presença ali. Ela espera que nós façamos coisas que não estão previstas no nosso mandato. Isso é uma desinformação. E, ao mesmo tempo, nós temos uma questão, como você citou, da guerra das fake news, mis and disinformation, né? Isso é algo contra o qual nós temos que lutar. Então, eu acredito que nós tenhamos que implementar uma campanha de comunicação estratégica de alto nível, no sentido de mostrar para a população congolesa todos os benefícios que essa missão já tem conseguido produzir ao longo desses mais de 20 anos, que não são poucos. Talvez não estejam chegando ao conhecimento da população como deveriam chegar. Temos também que combater essas fake news, que nós sabemos que têm diversas origens e diversas finalidades. Esse não é um trabalho para ser feito exclusivamente pelo segmento militar. Esse é um trabalho para ser feito de forma conjunta pela missão como um todo. E nós, como militares, temos que trabalhar de mãos dadas com as diversas agências não governamentais, com as agências da ONU e não ONU que se encontram no país, no sentido de disseminar os benefícios que a missão tem trazido para o país, de combater a desinformação, de combater as fake news, de maneira a reverter essa percepção que hoje nós sabemos que é negativa, que a população como um todo tem em relação à MONUSCO e à presença da ONU dentro da República Democrática do Congo. E custa vidas, não é? Infelizmente, custa vidas. General, eu vou deixar então os próximos minutos para que nos diga quem se vai apresentar na República Democrática do Congo e, perante este quadro todo que apresentou, como é que será a atuação das Nações Unidas neste país africano, que já foi, portanto, já acolheu a maior missão de paz do mundo. Sem dúvidas. Como eu disse inicialmente, a minha expectativa é a melhor possível, é muito grande, estou muito motivado para a realização desse trabalho. Quando eu fui entrevistado pelo general Diop, pela senhora Keita e pelo senhor Lacroix, ao término da minha entrevista eu disse a eles que eu não gostaria de ser o próximo Force Commander da MONUSCO no sentido de incrementar a minha carreira. Eles tiveram acesso ao meu currículo e sabem que, muito mais por uma benevolência de Deus do que qualquer competência que eu possa ter, eu já tenho uma carreira bastante destacada, que eu não gostaria de ser o Force Commander da MONUSCO por uma questão financeira, né? Ao longo desses anos, Deus nos deu, a mim e a minha família, muito mais do que nós merecemos. Eu gostaria de ser o Force Commander dessa missão, porque eu acho que eu tenho algo a contribuir.
Eu gostaria muito de, após 1 ou 2 anos de presença naquele país, ao voltar para o Brasil, poder olhar para trás e dizer: o meu papel aqui não foi irrelevante. Eu deixo um país com um pouco mais de paz e as pessoas com um pouco mais de qualidade de vida dentro daquilo que era possível fazer pelo segmento militar, no apoio que ele dá às decisões políticas, que é quem realmente vai decidir e resolver os problemas no país.